Bom, a gente havia conversado, nós vamos começar trabalhando com Delphi. Lazarus, para ser mais específico, certo? E depois nós vamos entrar no C Sharp. Lazarus é uma IDE baseada em Delphi. Uma IDE de software livre, certo? Abri aqui o Lazarus, ele é software livre, vocês podem baixar à vontade. Vou fechar tudo. Eu vim aqui em abrir, novo. Vou vir aqui em aplicação console aqui, ok? Salvar projeto não. Vou tirar todo esse cara aqui. Aqui pode ficar assim mesmo. Então, eu vim aqui e criei um projeto em Lazarus, ok? O que que nós vamos fazer? Eu venho aqui em arquivo, novo. Vou vir aqui, vou mandar criar uma unit aqui, ó, uma unidade. Tá aqui a unit, certo? Aí o que nós temos? Está dividido em duas partes. Essa primeira parte aqui é a parte do header, certo? E a outra parte aqui embaixo é a parte do implementation, né? Então, eu venho aqui, como a gente viu na aula passada, vou dar lá type, a gente viu lá quadrado igual a class. Dentro do Lazarus, ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, ok? Eu recomendaria vocês prestarem bem atenção aqui, porque pode fazer diferença na hora que vocês forem colocar para rodar. Pode ser? Deixa eu só checar aqui, tá vendo? 360, 768. Tá ok. Tá lá. Então, estão enxergando aí atrás? Então tá bom. Então, o que acontece? Eu tenho lá a classe. Estou definindo. Nós vimos lá que eu vou definir como protected. Vou colocar o atributo lado, dois pontos, real. Vou definir. Aqui teria a cláusula antes do protected, eu teria a cláusula private, tá? Então, vou ter os métodos public. Então, vou ter constructor, cria objeto. Vou ter destructor, destrua-se. E vou ter os métodos gets e sets, né? Então, no caso, procedure, set, lado, vou passar um parâmetro do tipo real. E vou ter uma function, eu vou chamar de get, que eu vou dizer que ele retorna do tipo real. Então, constructor, destructor, gets e sets, ok? Aí, além do get e set, eu posso ter métodos. Gets e sets a gente não considera necessariamente como métodos, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter lá uma function que eu vou chamar de calc área. E eu vou dizer que ele vai retornar um valor do tipo real. Eu vou ter um function calc perímetro, que eu vou dizer que ele também retorna valores do tipo real. Ok? Aqui eu digo, vou colocar um end aqui com ponto e vírgula, indicando o quê? Que terminei as declarações que teria no objeto na classe quadrado. Procedure é a function void. Void function. Significa o quê? Ele não retorna valor. A ideia do set é fazer o quê? Ele vai colocar o valor lá dentro, certo? Então, procedure tem o papel de calcular, fazer uma operação e não retorna valor. Beleza? A gente pode exemplificar ele daqui a pouco, tá? Até aqui, tranquilo.
Tá? Essa é a parte do header, no caso, certo? Aí vamos ter a parte do implementation. Implementation é o quê? Constructor. Vou dizer que o lado recebe. O recebe dentro do Pascal é dois pontos igual, tá? Então, o constructor lado recebe zero. O destructor, não preciso fazer nada. O set lado vai dizer o quê? Eu tenho atributo lado que vai receber dois pontos igual, vai receber o parâmetro, certo? E aqui a function get lado, então eu tenho um result lado. Aí eu tenho o cálculo da área, então ele vai retornar com result. Result recebe o quê? Lado vezes lado, certo? E eu tenho perímetro. Perímetro é o quê? Result recebe lado vezes 4, certo? Essa então é a parte do implementation com end final, que eu tenho a parte do implementation. E aqui em cima é como o ponto H lá do C. O ponto H a gente coloca só a que chama assinatura das operações que nós vamos fazer, certo? E aqui a gente passa a ter a implementação. Essa unit aqui, então a gente vai salvar. E aqui, vou mandar salvar. Vamos pegar lá uma pasta PC, aqui, PO, vou criar uma pasta aqui. Aí aqui, o primeiro que ele vai mandar salvar, vai entrar dentro da pasta que eu criei. Vou chamar de projeto quadrado e mando salvar. Aí ele vai pedir o segundo. O segundo é a unit, certo? O padrão que se tem quando vai criar classe é que atributos e métodos a gente tem que seguir padrão. Não pode sair criando de qualquer jeito, certo? Então, se o nome da classe é quadrado, a gente vai chamar de U quadrado, tá? Aí manda salvar ele. Vou mandar executar aqui por via do down run aqui, ó. Tá? É esse mesmo. Ó, aqui faltou, tem um erro. O que que é o erro? Aqui no caso, no Delphi, eu tenho que colocar dois pontos igual. O result, ele tem que receber, certo? Então, vamos compilar de novo. Ó, execução parada, mas ele ficou verdinho, isso caracteriza que não tem o erro, certo? Dentro da orientação objeto, é comum a gente fazer, escreve um trecho, a gente compila. Escreve outro trecho, compila. Por quê? Porque nós vamos entrar em vários processos onde eu vou ter classes, vou ter vários objetos e para garantir que não tenha problema, a gente vai escrever uma classe. Vou lá e compilo, certo? Então não tem problema. Está de acordo com o nosso diagrama que a gente fez nas aulas anteriores, quadrado? Certo? Então, primeiro, criei a classe quadrado, tá aqui, tá? Aí o que que nós tínhamos mais? Nós criamos o programa, a interface e o programa. E o programa chama as duas partes. Assim? Então, a gente vem aqui, vem arquivo, nova unidade, né? Vem aqui, então, vou criar a classe, vou dar um type, né? Vou chamar de vou colocar com I maiúsculo, interfaces, vou colocar no plural, class. Ó, já colocou o end aqui, certo? Então, eu vou ter lá private, que eu não vou ter nada, protected, no caso da classe interface também não tenho nada, certo? E vou ter o public. Por que que eu não vou ter nada na classe interface? Não tem que colocar objeto quadrado ali? Não.
Lembrando que dentro da orientação a objetos, a gente tem o princípio de que a gente vai estar trabalhando com as partes separadas. Então, tem o objeto, eu vou ter a interface. A interface vai fazer a operação de você trabalhar os dados, que vai mostrar para o usuário. Vai ser no console, vai ser formulário, vai ser web, como é que vai ser? A interface vai ficar para fazer essa parte. A gente vai mexer, as classes não vai ter printf nem scanf, onde vai ter printf e scanf vai ser na interface. E a gente vai juntar as duas partes através do programa. O programa vai ter o quadrado, vai ter a interface. E dentro dele ele vai juntar as duas partes para fazer a coisa funcionar. Fechou? Então, eu vou ter constructor, cria objeto, destructor, destrua. E aqui eu vou ter os métodos. Não tem atributo nenhum, certo? Vou ter os métodos. Então, vou ter lá, chamar procedure, peça lá. Poderia fazer aqui uma function. Ó. A function seria dentro do function, peça lado, e ele vai retornar um valor real, ok? E vou definir uma procedure, eu vou chamar de mostra resultado. Aí aqui eu vou ter área e perímetro do tipo real. E o procedure retorna lá, só vai mostrar, certo? No caso, em Pascal, em Delphi, ele permite que você coloque várias variáveis do mesmo tipo. Em C a gente não consegue fazer isso. Em C a gente tem que definir float, área, float, perímetro. Em Pascal ele permite que eu defina área e perímetro como sendo o mesmo tipo, do tipo real. Fechou? Tranquilo aqui? Esses foram os métodos que a gente definiu lá no diagrama de classe, certo? Então vamos implementar. Destru... tem dois T's aqui, ó. Vem aqui, vou criar. Constructor, não tenho nada para criar, mas eu tenho que colocar o begin end para dizer que começa e termina. Destructor, não criei nada, não tem nada para destruir, mas eu tenho que definir ele, tem que estar explícito, certo? Aí vem aqui no peça lado. Peça lado, a gente vai dar um write ln, e nesse write ln, eu vou dizer lá, entre com o lado, dois pontos, ponto e vírgula. Vou ter que definir uma variável aqui local, var, vou chamar de lado, do tipo real. Vou fazer o quê? Vou dar um read ln, e dentro do read ln eu vou ler lado. Tá aqui. E vou ter que dar um result em lado. Result recebe lado. Vou mandar mostrar os resultados. Então, vou dar um write ln. Dentro desse write ln, eu vou colocar o quê? Vou colocar a área é igual. Vou colocar uma vírgula. Vou escrever o valor da área. Vou colocar mais aspas aqui. Vou dar um espaço em branco ali. E o perímetro é igual. E aqui eu vou colocar perímetro. Assim. E aqui embaixo eu vou dar um read ln só para ele esperar. Certo? Observe que eu só fiz read e write aqui. Fiz conta nenhuma, não faço na classe interface, eu não faço operação nenhuma. Só leio e escrevo, ok? Então, eu criei a classe. Esse cara aqui eu vou mandar salvar. Chamar o interfaces. Chamei o quadrado anterior, certo? Chamar o interface, esse cara aqui. Ok? Duas classes básicas aí, né?
Tem alguma dúvida aí? As classes? Tranquilo? Observe aqui, ó, no quadrado aqui, ó, tinha lá o quadrado ponto get, lembra que eu coloquei no quadro? Quadrado ponto set lado, quadrado ponto destrua-se, quadrado ponto cria objeto. Esse é o formato, a sintaxe do Delphi aqui no caso, ok? Aqui na interface também, o nome da classe é interface. A implementação vem. Aqui onde defino o header, eu não tenho. Não preciso colocar constructor ponto o quê? Agora, na implementation aqui, tem que colocar interface.creaObjeto, interface.destruct, interface.peça lá, beleza? Aqui no caso, ó, vou fazer a versão. Fiz a function aqui, vou fazer procedure, aqui, ó. Procedure. Vou colocar peça lados. Vou colocar no plural, ok? E vou colocar aqui como var. Esse var aqui, ele indica que é uma passagem de parâmetro por referência. Que eu não vou, ele não retorna function, não retorna valor, certo? Então, eu não vou ter como colocar ali que eu preciso que ele retorne valor pela passagem de parâmetro. E quando eu coloco var na declaração da função, da procedure, ele significa passagem de parâmetro por referência. Então, aqui, ó, vamos dizer que seja a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Vou copiar esse trecho aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Aqui eu não vou precisar dessa variável local, porque na realidade o que eu vou ler vai ser a variável que está vindo por parâmetro. E não preciso ter o result aqui. Simplesmente leio. Certo? É assim que funciona o Delphi, ok? Muito bem. Então, ó, vou compilar de novo. Ah, as aspas aqui no Delphi é simples. Eu vou mudar aqui embaixo também, que ele vai reclamar. Para usar string para você escrever, ela vai exigir aspas simples. No C a gente usa aspas duplas, não é isso? Quando é string, a gente usa aspas simples no caractere, né? Char. Ó, vou vir aqui, compilo de novo. Ó, parou a execução porque eu não mandei, não executou nada em particular aí. Ok? Tranquilo aqui? Então, classe quadrado, classe interface. Alguma dúvida? Então, vamos criar a classe programa. Criar outra unidade. Ó, o type, chamar de programa, igual a class. Então, no programa, eu vou definir como protected, ó, o private. Vou colocar na cláusula private. A gente declarou já a classe quadrado e a classe interface. Esse uses aqui é tipo o include. Então, colocar o quadrado, o interfaces. Ok? Coloquei uma vírgula e acrescentei eles. Certo? Aí aqui eu vou dizer o quê? Vou chamar o quadrado do tipo quadrado. Vou chamar a inter de interfaces. Senhor, nesse caso, que diferença faz para um cliente ou algum produto? Porque o programa vai ter erro. Justamente por isso que eu estou colocando no private. Não tem diferença, certo? Aí eu venho aqui, vou definir lá, public, constructor, crie objeto, destructor, destrua-se. E aqui eu vou ter um método que eu vou chamar procedure, execute-se, ok? Ele vai criar o objeto, eu vou mandar executar e vou mandar destruir. Faz sentido? Tá?
Ah, beleza. Então, constructor. Aqui eu tenho objeto. Então, o quadrado recebe quadrado ponto crie objeto. A Inter recebe interfaces ponto crie objeto. Chamando constructor, não é o constructor do quadrado da interface? Estou chamando os respectivos constructors. Eu vou destruir. Então, destruir aqui para mim faz o quê? O quadrado ponto destrua-se. A inter ponto destrua-se. Acho que não precisa nem do abre e fecha aqui. E aqui no execute eu vou fazer o quê? Não, eu construí o objeto. Mandei construir o programa. O programa tem um quadrado e tem a interface, então os dois já existem, beleza? Aqui no execute, eu vou precisar de uma variável aqui, que eu vou chamar de mLado, que é do tipo real, que é a variável correspondente ao lado que eu tenho, vou precisar, certo? Então, eu venho aqui e vou fazer assim, ó, mLado recebe, vou chamar o quadrado, ponto, aliás, a inter, desculpa, pedir para inter, né? A inter, ponto, ó, vou usar a função, tá vendo aqui? Essa lá, tá? Aqui. Então, ele chamou a função e recebeu. Então, m lado vai receber o valor do lado. Faz sentido? M lado recebeu o valor do lado. Então, vou fazer o quê? O quadrado, ponto, 7 lado. Vou setar o lado. Quem tem o valor do lado para ser setado? Quem tem? Não. Quem que eu li? M lado. Certo? Aí o que que vai acontecer? Bom, então, vou chamar a inter, ponto, mostra resultados. E aí eu vou pedir, eu tenho que mostrar a área e o perímetro, certo? Quem que tem esses caras? Quadrado. Então, o quadrado, ponto, calque área, ó, certo? Vou deixar esse cara aqui, então, vai chamar o calque área, o quadrado, ponto, calque perímetro. Ó. E ele vai executar e já vai mostrar o resultado. E as operações que a gente tem que fazer? Vou pedir o valor do lado, vou mandar, vou setar o valor no quadrado, que é o quadrado que vai calcular, e vou mandar calcular a área e calcular o perímetro, certo? Deixa eu refazer umas perguntas da aula passada, né? Acho que na aula passada a gente teve umas perguntas diferentes lá, né? Alguém tem alguma dúvida das perguntas da aula que era desse mesmo programa? Deixa eu perguntar antes, né? Tá lembrado que eu fiz algumas perguntas? Daí, alguém quer tirar dúvidas de alguma coisa desse que foi passado na aula passada? Ah, vou lá nela aí.
Vou ligar o ar-condicionado aí. Isso. Perfeito. E daí? Alguém tem alguma pergunta? Certeza. Da vez passada a resposta foi igual. Se a pergunta não for você perguntar o que tem de errado aí, Ué, mas eu compilei. Se eu compilei, ele vai estar errado? Eu não compilei duas vezes, três vezes já? O que tinha de erro eu já corrigi, não foi? Ah, tá. Tá, e daí? Alguém tem alguma pergunta ainda? o pensamento da interface, ele é tão. Ele é uma procedura ou ele é uma. O peça lado da interface. O que que tem? Ele é uma procedura ou ele é uma function? Eu criei dois. Eu criei a function, que retorna o valor do lado, e eu criei a procedure, peça lados aqui, tem um S a mais do que o anterior, senão ia reclamar com dois nomes iguais, certo? Vamos começar sorteando, né? Começar a sortear para não dizer que foi alguma coisa intencional contra alguém, né? Para evitar que tenha esse tipo de questão, né? Hoje é dia 12 e agora é 21 horas e 51 minutos. Então, vamos pegar 12 mais 51 dá quanto? Dá bastante, né? Dá 63. Então, vamos pegar o 6 mais o 3 dá 9, né? É, cadê? Tem um escondido ali atrás, vai lá. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tranquilo? É, por que que na função do calque-área e calque-perímetro ali na classe quadrado, eu não tenho parâmetros ali? Geralmente, quando a gente faz a programação estruturada, a gente teria que passar o lado ali como parâmetro, não teria? Mais especificamente aqui, ó. Calque-área, calque-perímetro. Porque na classe quadrática tem os parâmetros. Porque no método calque-área, pode ser calque-área, calque-perímetro, qualquer um dos dois, eu não tenho ali parâmetros, ali o lado, por exemplo. Porque na classe interface tem limites. Não, se não me engano, essa foi uma das perguntas que eu fiz na aula passada. Quando a interface que tem, seria os dados. Sim, eu estou pedindo aqui, ó. Eu tenho o método calque-área, calque-perímetro aqui, ó, vou até, ó, eu tenho aqui, ó, calque-área, calque-perímetro, certo? Geralmente, quando a gente usa na programação estruturada, a gente passa como parâmetro lá. Eu tenho que calcular a área do quadrado, tem que passar o lado lá, não tem? Por que aqui não tem? Hã? Não. É porque é um objeto. Fala, fala. Oi? Objeto encapsulado, valor relacionado com uma atributo. É, o valor já está dentro do objeto. Então, quando a gente está tratando aqui, o que acontece é que para mim poder calcular, ele já tem que estar com o valor lá dentro. Então, o método eu não preciso passar. É objeto. Isso aqui tudo a gente tem que considerar como sendo uma coisa só. Para mim poder calcular a área, se eu não setei o valor do lado lá dentro, o que que vai acontecer? Ele vai conseguir calcular? Eu falei certo, né? Não, não é porque é objeto. É porque ele realmente o valor do lado já tem que estar dentro dele. Não é porque é um objeto, certo? Essa foi a pergunta que a gente tinha feito na semana passada. Vamos a outra. Ahn, você fez mais aqui, né?
Caiu aí. Qual que é o dia? Qual que é o mês do teu aniversário? Cinco? Então, um, dois, três, quatro. Tinha mais um aqui, não tinha? Ah, aqui, né? Tá. Um, dois. Oi? Não, começa aqui, porque terminou lá. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Rafael. Tô vendo. É... Deixa eu ver aqui. Quem é que tinha visto? Quem que é perguntar? Aqui tem um constructor. É suficiente ter um constructor? Não, eu fiz a pergunta. Eu perguntei primeiro se tinha alguma dúvida. Tá certo? É? Está certo? Não. Você já foi sorteado, agora não dá. É. Não, não quer mais. Daí, agora pode responder. Construtor. Você pode ter quantos você precisar. É só o destrutor que você pode ter. Eu preciso pelo menos um constructor, certo? Posso ter mais de um? Posso, ok? Mas é suficiente ter um. Tá. Aqui eu já tenho para mostrar aquilo lá, né? Ó, a questão anterior ali, ó. Aqui foi lido o lado, certo? Aqui foi peça lado. Ele pediu o lado usando a função aqui, certo? Recebeu o valor. Aqui, ó, foi setado o valor do lado aqui no quadrado, certo? Se eu não setar o valor do lado dentro do quadrado, eu não consigo calcular aqui, certo? Por isso que eu não preciso passar parâmetro aqui para calcular. Ele já tem, o valor foi setado. Setado significa o quê? Rafael, que mês que você faz aniversário? Não vale mentir. Hã? É janeiro mesmo? É verdade isso? Ixi, aí, ó. O que eu ia perguntar agora? Tá, então aqui, ó, o que que significa setar o valor do lado? É, você colocar ele lá. Porque o que que é o sete lados que ele faz aqui, ó? O sete lado que está aqui, ó, ele pega o parâmetro e atribui a variável. Tá vendo? A variável recebe o valor do parâmetro. Então, ele coloca o valor lá dentro, certo? Deixa eu salvar esse cara aqui, né? Então, como é que vai ser o nome desse cara aqui? Que mês que é teu aniversário? É, hã? Outubro, 10. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. O que que é? Qual vai ser o nome dessa unit agora? Esse é programa. É, o programa. Ok? Então, ó, vamos compilar. Ó, não deu erro nenhum. Mas por que que não executou? Que executou só essa classe? Não, porque na prática, vamos entender assim, vamos deixar claro. Eu criei a classe quadrado, que é o que a gente fez na modelagem. Quadrado, interfaces e programa. Nosso diagrama de classe tinha três classes, certo? O que que falta? Eu tenho o projeto aqui, ó. Nesse projeto aqui, ó, observe o seguinte que eu vou fazer aqui, ó. Tem esse type aqui, ó. Eu vou apagar até aqui no var aqui, ó.
Vou deletar aqui, do type até o var. Aqui no var, eu vou criar assim, ó. Qual que é o nosso nome da última classe que a gente criou? Programa. Então, vou dizer assim, ó, é, o programa do tipo, o nome que eu dei foi programa, ok? Aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê, ó? Ó, observe bem, porque, ó, vou vir aqui e vou dizer, o programa recebe programa ponto crie objeto. Ah, aqui não apareceu. É porque aqui, ó, no uses aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, o programa. Ponto e vírgula tá aqui embaixo. Então tem aqui o programa ponto, ó, execute-se. O programa ponto destrua-se. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar construir o objeto programa, certo? Eu vou mandar chamar o método que ele executa, que a gente criou, e por fim eu vou mandar ele destruir. Faz sentido? Tá claro? Então, o que a gente faz aqui, ó, do run, entre o valor do lado. Diga que o valor do lado é 4. Ah, lembra lá o float, quando a gente colocou no começo lá, mostrava 0, 0, 0 lá? Aí a gente colocou o ponto 2 lá para poder fazer ele colocar com casas decimais, certo? O Pascal também faz a mesma coisa. O real é equivalente ao float. Então, ó, fechar 1.60000 e 10 elevado a 1. Então, 10 vezes 1.6 é quanto? 1.6 vezes 10 dá quanto? 16. Nos dois casos é 4, vai dar 16, certo? Tá. Vou fechar aqui. Então, eu venho aqui na interface, aqui, ó. Na hora de colocar aqui no Pascal é assim, ó. 2.8, 2.2. Vem aqui no perímetro. 2.8, 2.2. Vou mandar executar de novo. Vamos colocar um outro valor agora que não dê igual nos dois casos, né? Diga aí, Arthur. É, 7. Aumentar. Deu certo? Tá claro aí? Então, 7 vezes 7, 49. 4 vezes 7, 28. Fez sentido? Agora vamos observar, vou fazer uns ajustes aqui para vocês entenderem um pouquinho a questão do Private e Protected. Pode ser? Mas a parte do Private, Protected nós não estamos usando herança ainda, então não vai dar para ver. Então, Private e Protected vai ficar igual, tá? Então, vou parar aqui, ó, beleza. Então, vamos entender assim, ó. Eu tenho aqui no quadrado, eu coloquei lado aqui, certo? E mandei calcular o perímetro, certo? Eu vou acrescentar aqui, ó, área real e perímetro, dois pontos, real. Pode ser? Vou tirar a função que calcula, bom, a área e o perímetro e vou trazer aqui para cima. Vou trazer ele no Protected. Ele vai estar na área protegida. O que que isso faz?
Vamos desligar esses celulares aí, prestar atenção aqui. O que que ocorre aqui? Quando eu trago o método para cá, significa que ele vai retornar o valor. Só que vamos entender assim, ó. Eu venho aqui no programa. Aqui no programa, eu construí aqui. Então, só para entender, ó, o quadrado, ponto, ó, calc. Cadê calc? Não aparece, ó. Mas até agora há pouco estava funcionando, não estava? Ó, vou tirar daqui, vou mandar compilar ó, o quadrado. O que que ele deu erro? Aonde que ele deu erro? Na linha do mostra resultado. E o que que ele está dizendo? Está reclamando quem ali? Calquiária. Na verdade, está reclamando calquiária e calque-perímetro, ó. Operação ilegal. Por que que é ilegal? Então, se tivesse errado, Não. nós não estamos perfeitos. Oi? Nós não estamos perfeitos. Não tem que deixar as pontas. Não necessariamente. Ó, eu coloquei os atributos o quê? Área e perímetro, certo? Se eu tenho área e perímetro, então eu vou precisar ter procedure. No caso, não vou precisar ter procedure, vou só ter a function get área, dois pontos, real, e function get perímetro, dois pontos, real. Faz sentido? Eu vou transformar essa function aqui, ó, vou transformar numa procedure. Procedure. Calc área, procedure, calc perímetro. Quando é procedure, então eu vou, ó, ele não retorna valor. Se ele não retorna valor, então não precisa colocar nada. Calque área, calque perímetro, certo? Aqui embaixo, ó, aqui, então, aqui está como function, vou mudar para procedure. E aqui, vou tirar aqui que ele retorna. E aqui no lugar do result, eu vou colocar o área, que é a variável que eu criei, o atributo que eu criei lá, certo? Aqui deixa de ser function e passa a ser procedure. E aqui, em vez de ele retornar área, ele não vai retornar. E aqui eu vou ter perímetro, recebe quatro vezes lá. Faz sentido? Aqui faltou os gets e sets que eu acabei de criar ali, né? Então, perímetro, recebe quatro vezes lá. Então, aqui eu vou colocar lá function quadrado ponto get área e vai retornar um tipo real. E eu vou dar um result, vai retornar área. E vou fazer function quadrado ponto get perímetro é atributo, não é? Eu tenho que ter gets e sets, né? No caso em particular, nem sempre eu preciso ter gets e sets, porque no caso ele vai ser calculado, certo? Se ele vai ser calculado, então não preciso ter set. Ele vai estar vindo só saindo perímetro.
Tá, deixa eu ver, procedure quadrado. Aqui é o get perímetro, aqui falta complicar. Vamos compilar. Ó, aqui, ó, eu vou mudar aqui de calc, vou chamar de get área, e aqui eu vou chamar de get perímetro, certo? Daí ele vai retornar o valor. Ó, vou mandar compilar. Qual o valor nós vamos colocar agora? Ah, mas 4 vai dar 4 igual. Já foi. Hã? Vixe, o oftalmo tá chamando, hein? Ô, louco. Não? Ué, o pessoal aí atrás de você tá enxergando. Ah, o que aconteceu? Não mostrou o valor. Por que que não mostrou o valor? Vamos acionar o modo emoção. O último sorteado foi Rafael. Qual mês? Março 3. Ah, já foi o Thiago, então Jean. Por que deu errado, Jean? Eu fiz o get área, fiz o get perímetro. Não é que ele deu errado, ele mostrou valor zero, né? Eu fiz o calc área e calc perímetro, procedure. Qual que é o problema que nós temos, Jean? Os universitários podem ajudar. Tem a ver com a variável dos outros. Não. Hã? Não. Hum? Tem a ver com o que eu fiz depois, né? Ah, procedure calc área, procedure calc perímetro, elas estão corretas, certo? Não deu erro de compilação, né? O get e o set, o get área e get perímetro também não tem problema nenhum. Tá correto, certo? E daí, já? O ar-condicionado aí fez efeito aí? E que é física, né? Matheus, um chute? Arthur? Ah, tá louco. Não é assim. Oi? Tem a ver com o que a gente mexeu. Então, o que a gente mexeu em específico? Eu converti os métodos function que era aqui por procedure. Então, o function retornaria. Não, function retorna. O function retorna, exato. Procedure não retorna. É, só que eu coloquei eles na cláusula protected, que significa que ele não está no programa, eu não vou conseguir enxergar, porque ele está protegido. Se você colocar isso tá no procedure, como que você faz para tirar daí do procedure? Teria que ter mais um set ou. Não, para retirar é o get, não é? O get área não é o que vai tirar. O set a gente não viu que coloca o valor lá dentro? Então o get tira. Qual que é o problema que nós temos? Tá, então o procedure serve para, tipo assim, ele atribui o resultado da conta a uma variável. Ele faz o cálculo e atribui para o atributo aqui, ó. É, que eu fiz em duas etapas. A primeira vez que eu fiz, a função retornava direto, certo? Eu peguei e mudei, protegi a função que calcula,
e mandei o get para buscar. Ah, você tá achando que a função calculada aqui? Não, está chamando get área e get perímetro. Que eu fiz em duas etapas, né? Ele vai chamar o get área e get perímetro. Get perímetro. Por que proteger a função? Calma. Para mostrar que a gente consegue a diferença da cláusula protected da cláusula public. Faz diferença. Hã? Não faz diferença. Entende? É, faz diferença. Aqui no caso, a lado eu não tem acesso, a área e perímetro também não tem, porque ele está dentro da cláusula protected. Poderia ser a cláusula private, vai dar no mesmo aqui no caso, certo? Porque não tem herança. Tá. Possível ele não precisa passar por referência. Não, É ver como se não. não. Ela tá tudo dentro do mesmo bloco, tá tudo junto. Vai fazer. O que que tá errado aí? É isso. Então, vamos ver se está errado ou vamos ver se falta fazer. Opa, o que que falta fazer? É. Então, o que que falta fazer? Vamos ver se falta fazer, então. Não sei, pode ser. Tá, não ajuda. Sei. Já? Tá, ele tá calculando certo, ele tá passando para variável certo, Ah, tá, né? não sei, tá? Onde que ele faz isso? Mostra pra mim. Na hora que ele, no procedure ali, quando ele calcula, Uhum, daí tem a função da área, né? É o procedure da área, uhum, ele atribui para a variável que é área e perímetro. Esse certo. processo ele estava fazendo tranquilo, né? O problema é na hora de Aonde que ele tá fazendo? Mostra pra mim ali. de- beleza, pode descer um pouco. Ali, ó, a área, Uhum. perdi. Laboratório 2, segundo andar. A área recebe lado vezes lado. Perímetro recebe lado vezes 4. Dentro. Dentro do cálculo área e cálculo perímetro. Correspondente. Seus respectivos. Steven, tá escondido, hein? Hum. O que que tá errado aí, Steven? Se receber lá, Não. Essa era a pergunta que eu tinha feito antes, né? Como é que ele recebe, né? Não tem entre parênteses, não tem passagem de parâmetro. Por que que não tem passagem de parâmetro? que é Qual que era a resposta que eu dei? dentro da própria classe. Está dentro da própria classe. E a operação que garante que ele vai estar lá dentro é quem? 7. 7. Isso aí. Então essa parte tá certa. Eu achei que ia esquentar, tá esfriando o negócio. Tá. E daí? Então, o programa ele sai do procedure. Sim. É que na minha cabeça não tem como sair do procedure. Hã? Na minha cabeça não tem como sair do procedure. Por quê? Porque ele é void, né? E daí? Forma. Hã? É quase isso. E aí? Se atribuísse ao. Tipo assim, ó, o result ele recebe área. Sim. Get área. Mas o procedure, tipo assim, a área não tá saindo dali. Não, a área tá saindo ali. A área A sai. área sai. Daí a function do get que não consegue receber. Não, não, a function do get consegue receber. Não é. Por que que tá errado? Jean, tem alguma opinião? Matheus? Fabiane?
Então preste atenção aqui, ó. O método get está declarado. Get área, get perímetro, certo? O procedure que calcula também está declarado. Calque área, calque perímetro, certo? O que está faltando? Não, tá faltando. Na hora que eu vou voltar ali, eu tenho que chamar para executar o calque área. Se eu não executar o calque área, ele não vai executar o processo. Elas estão declaradas, elas estão corretas, mas se eu não chamar ela para executar, ela não vai rolar. Quase. Bateu na trave, certo? Calque perímetro. Aqui. Aqui eu posso colocar um termo diz. Diz indica, aliás, diz em C, perdão. É self. Ponto. Calqueário. Ó, self, ó, cálculo perímetro. Tá vendo? Coloquei self, ele reconhece. Então, aqui, self, ponto, ó, calque, certo? Se eu mandar executar agora, ó, observe. Ixi. O que tá reclamando aqui? Calque, perímetro, perímetro. Ela trabalha com os planos. Não, ela não tem, Delphi não tem o case sensitive. Calque. Professor, procedure da cálculo perímetro. Hã? Lá em cima está declarado cálculo perímetro. Ah, obrigado. Era isso. E aqui também. Qual o valor do lado? Era 8. Deu certinho. Fiz 74 e 12. 32. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 8, 32. Certo? Dessa maneira, significa o quê? Ó? Vamos entender. Nós temos aqui, ó, a classe, o método, ó, está declarado como sendo protected, certo? Estando como protected, eu venho aqui no programa, ó, eu venho aqui e coloco o quadrado, ponto. Ó, constructor, o set da public, o constructor, destructor, get área, get lado, get perímetro. Ó, isso aqui são coisas internas do Delphi, tá certo? Ele não acessa. Eu defini lá como, aqui em cima está declarado como private, aqui, ó, quadrado, certo? Protected. Ó, vou colocar em comentário a cláusula protected. Vou mandar confilar. Ó, o que é que tá dando reclamando aqui? Get. Professor, mas se tivesse, se por exemplo a interface estivesse herdando de um quadrado, daria para usar? Aqui tá errado, pode ser. Calma, herança não tem nada a ver com isso. Vamos, quando chegar em herança, nós vamos entender o processo, certo? O que acontece, ó? O que tem aqui é que eu tenho a cláusula definida, certo? Ó, que vai rodar. Private ou protected, ele vai dar no mesmo a cláusula aqui, porque não estamos mexendo com herança. Quando a gente for mexer com herança, ele vai mudar, tá? Mas o que acontece aqui, ó? Então, esses métodos, eu posso ter métodos que estão privados, estão protegidos, não tem acesso de fora,
certo? E fica mais fechado ainda o processo. Deu para entender a diferença das cláusulas? O que está no public, eu consigo acessar de lá. O que está no private ou no protected, eu não consigo mais mexer. É justo isso? Faz sentido? E o fato de eu ter ele separado aqui, esses atributos também estão protegidos. A hora que eu chego aqui no programa, se eu colocar lá o quadrado ponto lado, o quadrado ponto, ó, não tem lado, ó, não consigo acessar lado. Não é porque é maiúsculo ou minúsculo, certo? Ele não é case sensitivo, então não vai fazer diferença. E aquilo que está, ó, calc, não consigo, não aparece nada com calc, certo? Ó. E antes aparecia, certo? Por que que aparecia? Porque estava dentro do public, beleza? A diferença que tem lá da leitura do pé salado. Eu fiz o pé salado aqui, estou usando o formato para ele chegar aqui, né? Ó, a forma da procedure lá, pé salado. Aí aqui eu vou colocar M lá, aqui, ó, certo? O outro recebia, M lado recebe. Esse aqui eu passo ele como um parâmetro. Por que que eu passo ele como um parâmetro? Porque aqui na interface, ó, peça lados, ó, eu tenho aqui um parâmetro. Esse parâmetro está precedido da palavra var. É isso aqui garante que eu tenho passagem de parâmetro por referência. Então ele vai ler o valor aqui, né? Vai ler a variável, certo? Lida a variável, ele vai ler, como é passagem de parâmetro por referência, ele vai alterar o valor que eu estou lendo, certo? Como que chama o parâmetro ali? Parâmetro na interface peça lados. É. Ah, ficou com vergonha, certo? Aí, ó, vem aqui, eu leio. Vai dar a mesma coisa. Lê o valor 7. Ó lá, ele faz a mesma coisa, seja na forma de procedure, que é essa que nós estamos usando agora, com passagem de parâmetro por referência, seja como uma função que retorna o valor lido, certo? Dos dois jeitos ele funciona. O padrão é procedure. Eu estou lendo, posso ler várias variáveis. Só vou usar o var para declarar como sendo passagem de parâmetro por referência. Hã? Por que que o procedure é padrão? Porque na função eu só retorno um valor. Na procedure eu posso retornar vários valores via passagem para preferência, certo? A função sempre retorna um valor, não é isso? Pelo nome pela função, pelo próprio tipo. Você Por que que não é declara. tudo procedure? Hã? Porque tem função, tipo, não é tudo procedure. É para poder dizer que existe igualdade de valores? Sério? Se existisse só homem, como é que ia ficar? Possível. Não. Tem lugares onde fica mais fácil você usar a função, que daí a função já está no meio da equação e já faz o cálculo todo, certo? Tudo tem um porquê, então. Tudo tem um porquê. Bacana aqui? Por que que tem dois pessoal lá? Era só para mostrar a diferença da procedure e da function. Fazendo script? Hã? Fazendo script? Não, esse aqui não. Tem a lista, né, de exercícios que eu passei ainda, não tem? Três? É três. Mas deve ser bem. É. Para a próxima aula eu quero do triângulo, retângulo. Sério? É. Tudo. Ô, louco. Manuscrito. Duas páginas por passo? É quase igual o que a gente fez lá em programação estruturada. Aumentou um pouquinho o número de linhas. Não? Beleza? Bacana? Dúvidas?
O ar-condicionado funciona bem no inverno? Tá executado o programa? Não, no papel não precisa estar Não, executado. não. Não precisa. Eu quero no papel. Tem Sim. que testar ele antes. Não. Beleza. De boa. Não precisa. Joia. Tá bem claro a questão do constructor, destructor. Aqui, ó. Quando a gente pega aqui na classe programa, ó, o que que é esse caso aqui? É o quê? O que que é esse cara? Constructor, certo? Aqui estamos instanciando o objeto, o quadrado e a inter, certo? E aqui eu estou destruindo o quadrado e a inter. O executes é o que vai fazer propriamente a lógica do programa, certo? E aqui é a questão do projeto. Ó. Aqui no projeto ficou, ó, uses var. Eu tirei tudo que estava entre o type até antes do var. E eu peguei o que eu declarei lá, ele já trouxe aqui o programa. Ele pegou do programa, criou o objeto, ó, constructor. Estou construindo o objeto, estou mandando executar e estou mandando destruir. Bem claro essa parte? Bacana? Então, tá bom. Posso fechar a videoaula? Alguém tem alguma dúvida?